Ana Rita Marcelo de Castro, a presidenta do Conselho Estadual da Mulher, o CONEM, é a nossa convidada de hoje. Chegaram algumas perguntas aqui de WhatsApp, polêmica daqui a pouquinho, hein, gente? Aguarde aí. Mas como o Liorcino estava com uma pergunta engatilhada, passo a bola para você, Liorcino. Eu quero voltar a insistir de que nós estamos falando, presidenta, de uma lei que tem 13 anos, que precisa sair do papel, né? Ela resolveu um problema que era a gente sabia de notícia de que mulher apanhava dentro de casa e a gente ouvia o refrão de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então eu ouvi muito isso na minha juventude, na minha formação escolar, na minha família, e a partir da Lei Maria da Penha nos ensinaram que tem que entrar e tem que prender aquele sujeito que está batendo na mulher. Então ela veio para reduzir a violência familiar. E a lei diz aqui no caput que ela cria mecanismos para prevenir, que é o que você falou, a violência doméstica e familiar contra a mulher e a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao mesmo tempo, ela diz exatamente o que o prefeito tem que fazer, o que o governador tem que fazer, o que o presidente tem que fazer. Já são 13 anos. 13 anos, gente entrando, gente saindo, mulher apanhando, mulher morrendo. E muita gente dizendo, olha, eu, num período eleitoral, eu preciso das mulheres, porque é a maioria do eleitorado, né? Inclusive, eu sou casado com uma mulher, eu sou prefeito, mas eu tenho uma mulher. Mas, efetivamente, a minha pergunta, o Ministério Público está entrando com ação civil pública contra os prefeitos que não estão cumprindo a Lei Maria da Penha? Que a gente acha que é só o homem que está batendo na mulher que tem que ser penalizado com a Maria da Penha. E ela também penaliza o administrador que não cuida da mulher. Os prefeitos estão sendo penalizados pelo Ministério Público, Ana Rita? Nós não temos notícia, viu, Liorcínio, de que tenha sido impetrado algo nesse sentido. Agora, o que nós temos que salientar é que nós precisamos que essa lei, ela precisa ser cumprida, né? Então, nós temos aí que todos os agentes públicos se responsabilizem com a sua implementação, né? Cada um, o executivo, o judiciário, né? Fazendo de acordo com a sua competência. E nós temos, né, cobrado isso, nós temos já há mais de 10 anos, as mulheres, nas eleições municipais, a gente elabora a plataforma política das mulheres e a gente entrega para os candidatos a prefeito, né? Quando é ao governo do estado, como o CONEM fez o ano passado, nós reunimos para cobrar e fazemos isso continuamente, né? Por isso que é importante que você, no seu município, ajude a criar o Conselho Municipal, né? A cobrar das autoridades que elas cumpram aquilo que é a competência delas. Porque as mulheres, todas nós, vivemos violência cotidianamente, porque nós vivemos em uma sociedade estruturada a partir da ótica do homem, do poder do homem, das necessidades, dos desejos e vontades masculinos. Então a gente sai, nós somos xingadas no trânsito por sermos mulheres, né? Porque com o homem o tratamento é diferente, né? No mundo do trabalho, né? 90% dos casos de assédio sexual e moral tem como vítimas mulheres, né? Então, nós precisamos estruturar novas relações, né? Então, passa pelo cumprimento da Lei Maria da Penha e passa por uma série de ações que o Estado precisa se responsabilizar. Por quê? Porque a inferiorização das mulheres, ela foi construída a partir de leis, concepções religiosas, científicas, filosóficas. Para a gente mudar essas relações, nós precisamos de todas essas instituições juntas para a gente construir relações de igualdade, não é, de harmonia, não é, e que todas as pessoas possam ter paz, não é, e convivências fraternas. Você quer arrematar aí? Não, eu posso emendar uma pergunta. Como o Liorcino disse, que as mulheres continuam morrendo. E Goiás tem índices horríveis com relação ao feminicídio. A gente tem um vergonhoso segundo lugar. A minha questão hoje se notifica mais, em função da Lei Maria da Penha, casos de violência doméstica e por isso a gente se assusta com esses números, ou esses números
sempre foram terríveis e a gente não sabia o que acontecia dentro dos lares? Estima-se que hoje as mulheres, elas denunciam mais, né? As mulheres têm mais. A Lei Maria da Penha, ela consegue dar uma maior segurança, porque veja bem, a lei anterior à Lei Maria da Penha, a Lei 9.099, ela punia o agressor como cesta básica, ele tinha que prestar serviço voluntário. A Lei Maria da Penha, ela vem trazer um rigor, né, na punição. Então, as mulheres, elas denunciam mais. Um outro elemento fundamental da Lei Maria da Penha é a medida protetiva, né? Então, em 2017, nós tivemos mais de 300 mil medidas protetivas expedidas no Brasil, né? Em Goiás, mais de 5 mil. Ou seja, o quanto esse mecanismo ele tem salvado vidas, né, e tem protegido as mulheres de violência extrema e feminicídio, né? Mas o que a gente percebe? Muitas mulheres ainda morrem, né? Em Goiás, 2018, nós tivemos mais de 5 mil registros de ocorrência de lesão corporal, para a gente perceber que a violência contra a mulher ela não é pequena. Nós tivemos mais de 60 mil casos no Brasil inteiro, então estima-se que são 606 casos de lesão corporal por hora no Brasil. Então, nós não podemos tolerar esse tipo de crime, né? Então, a sociedade ela precisa se mobilizar. Mas ainda existe subnotificação nesses crimes? Existe muito, né? Porque as mulheres, elas, por vários motivos, elas, nem todas, conseguem sair dessa relação de violência. Por isso complicado, né, até fazer a denúncia, né? Olha só, eu tenho polêmica à vista aqui, tem gente brava, tá? Embora até a norma aqui na coordenação tenha me dito que depois ele mandou outra mensagem dizendo que a discussão do assunto é importante. Bom, vamos lá. Antônio Carlos, abre aspas, maior absurdo deste debate, culpar o presidente de ser culpado pelo aumento de agressões contra as mulheres. Um maluco aí disse que o presidente é contra negros e mulheres. Ele só pode ser da oposição ou ativista. Dá nojo ouvir este debate. É a opinião do Antônio Carlos e nós, democraticamente, abrimos espaço para todas as opiniões, desde que sejam respeitosas, Antônio Carlos. Eu não faço parte, continua ele, eu não faço parte de partido nenhum, sou a favor do Brasil. A criminalidade e a agressão contra as mulheres já existia no governo anterior, e também no anterior, né, eu acrescento, até que foi criada a Lei Maria da Penha. Quer ter algum comentário sobre isso? Eu posso já perguntar antes dela comentar? Você quer responder antes? Pode falar. Ah, sim. Eu vou fazer, então, uma meia-culpa. De fato, todos os governos têm as mãos sujas de sangue de mulheres quando priorizam outras coisas ou quando fazem concessões com grupos que são declaradamente inimigos de mulheres. Quando a gente, por exemplo, menciona a Lei Maria da Penha de 2006 e nós estamos em 2019, todos os governos até aqui contribuíram, de certa forma, para esse cenário, né? A gente falava aqui no intervalo que a política da Casa da Mulher Brasileira, que foi lançada pela presidenta Dilma, chegou patinou ali, tivemos 2 casas construídas e já foi engavetado. Mas, ainda assim, e foi falado antes sobre a retórica incentivar, um exemplo. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter demonstrar sua solidariedade pela morte do MC Reaça. Qual foi o cenário dessa morte? Ele espancou a namorada, que não era namorada, no caso, era um caso extraconjugal, que estava grávida, ela quase perdeu o bebê. O presidente não lamentou o espancamento dessa mulher, mas lamentou a morte desse rapaz, então, que se matou depois, foi muito trágico. Então, assim, a minha avaliação é que se você for mulher e não tiver apertado 17 na urna, você não vai receber nenhuma solidariedade desse governo. Então, quando a gente é questionado nesse sentido, é porque discurso é poder e poder é realidade. Então, eu queria saber de você, presidenta, o que a gente tem de factual deste governo em favor das mulheres, para que não diga que nós somos parciais? Então, é muito importante que o nosso telespectador compreenda uma coisa. As pessoas que estão no exercício do poder, ela tem uma responsabilidade com a função que exerce. Não é um líder religioso, um líder político, né, um líder de bairro.
todos nós temos, eu como presidenta do Conselho Estadual, nós temos que ter responsabilidade com as ações e falas e projetos que a gente coloca em prática. Então, por que nós conseguimos a efetivação da Lei Maria da Penha, a criação dessa lei? Né? Ela foi criada no momento em que se discutia que as mulheres precisavam ter mecanismos de proteção e de valorização. Né? Então, nós tivemos sim um momento em que várias ações, não é, de política para mulheres, inclusive o ano passado, nós tivemos um aumento da presença das mulheres na política, não é, fruto de uma luta histórica das mulheres e de leis que nós conquistamos. Não é? A gente não pode deixar de considerar que 30% do fundo eleitoral destinado para a campanha das mulheres, nós saímos de 51 deputadas federais e fomos para 77. Né? Então, isso não é qualquer coisa. Né? Nós tivemos, ao todo, 190 mulheres eleitas o ano passado. Hoje, então, nós somos 16% na presença na política. Ainda é tímido, ainda é pouco. Né? Precisa se fazer mais. Então, por isso que, assim, até agora, Ava, nós não temos, do ponto de vista do governo federal, nenhuma sinalização com uma política pública ampla, não é? Por exemplo, que nós de Goiás possamos acessar, não é? Nós temos a necessidade da retomada de um projeto como a Casa da Mulher Brasileira, que prevê abrigamento, delegacia, defensoria pública, tudo no mesmo espaço. Né? Para que a mulher ela não tenha que ficar, eu vou na delegacia, aí eu saio de lá, tenho que ir na defensoria porque eu preciso entrar com um processo de pensão, de divórcio, uma série de coisas. Então, a Casa da Mulher Brasileira ela tinha esse propósito. Né? Então, mas o que a gente precisa agora fazer? Nós precisamos nos mobilizar em torno de um processo de conferências. Nós vamos ter o próximo ano a Conferência Nacional de Política para Mulheres. Em outubro começam as conferências municipais. E a gente precisa se mobilizar, porque a gente precisa cobrar das autoridades competentes municipais, estaduais e federal, que ações sejam efetivadas. Então, até agora não teve nada. Nós temos que ir para o intervalo. Não teve nada. Não, até agora nós não tivemos nenhuma proposição apresentada de forma ampla. Né? A gente vê que ela vai lá, né, no Pará e apresenta uma proposta de criar uma fábrica de calcinha. Mas e para nós de Goiás, o que vai ser? Né? Então, a política pública ela precisa apresentar aspectos, né, de amplitude, de relevância que atenda uma população como a do Brasil, por exemplo. Ok, vamos então para o intervalo. O último, ainda daqui a pouquinho nós retornamos com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que conversa com a presidenta do Conselho Estadual da Mulher, Ana Rita Marcelo de Castro. Voltamos em instantes.